Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Capital Business Podcast, o seu podcast de empreendedorismo, negócios, mercado financeiro, vendas, entre outros fatores, né? Eu ia falar informações relevantes, mas vai parecer jornal, né? Mas é isso, pessoal. Eu sou o host aqui, Victor Minay. Estou aqui também com a host Fernanda Solon. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Capital Business. Me chamo Fernanda Solon e estou aqui com o meu grande amigo Victor Minaya. É isso aí. E antes da gente iniciar esse episódio, um recadinho. Cara, deixa o seu like aí, deixa a sua curtida se você gostar desse episódio, envia para as pessoas que vão aprender muito com o assunto que a gente vai abordar aqui hoje. Hoje a gente tem uma convidada especial aqui da área jurídica e eu vou apresentar ela para vocês. Advogada, 16 anos, presidente da Comissão Nacional de Coaching Jurídico no Conselho Federal da OAB, mentora de advogados, ela é palestrante de coaching integral sistêmico, analista de perfil comportamental. Ela é especialista em marketing jurídico, palestrante da OAB São Paulo, deixa eu tomar fôlego, mentora da OAB do Rio de Janeiro, professora da ESA de Santa Catarina, professora da ESA do Piauí, coordenadora de projetos Sou Mais Fenaló e líder do movimento Vencedores por Direito. Sensacional. Pois é, sensacional, né? Seja muito bem-vinda, doutora Ticiana Areia Leão. Muito obrigada, eu estou me sentindo à vontade com vocês, Victor, Fernanda, e temos aqui algum tempo, né, para falar sobre assuntos importantes. E mesmo as pessoas que não forem da área jurídica, com certeza também vão ter insights, vão aprender sobre essa via de empreendedorismo para a vida. E eu já convido a todos que estiverem conosco para ficar até o final e entender que a vida ela fica melhor quando a gente estabelece esse mindset empreendedorístico na cabeça, né? Como estilo de vida. Arrasou, muito bom. Show de bola. E, doutora Ticiana, a gente estava falando Ticiana só aqui, né? Agora eu meti um doutor aqui. Eu acho que esse bate-papo vai ser bem legal e até para a gente iniciar um pouco dentro dessa nossa conversa, conta aí pra gente um pouco da tua história de vida, acadêmica, familiar, enfim, né? Como é que você começou e como é que a doutora Ticiana se formou ao longo dessa vida aí? Olha que legal, eu estou me sentindo muito bem em falar sobre esse assunto, porque para mim isso tem tudo a ver com a minha essência, né? Desde pequena eu fui aquela criança desperta, líder, eu tinha uma certeza que eu ia ser uma advogada e naquilo que eu ia fazer. Desde pequena na escola, eu era aquela que articulava, liderava e, por vezes, minha mãe ficava ali assustada com alguns aspectos da minha liderança que, se não fossem bem trabalhados, e desvirtuava. Mas com muito zelo e com muito carinho, eu fui levada a colocar os meus talentos em prol do que é bom, e isso é legal. Eu sou a filha mais velha de um casal de professores universitários. Meu pai é sociólogo e advogado, minha mãe é historiadora. Eu cresci em meio aos livros, eu ia pro shopping e meu pai falava, você tem direito a escolher um presente. Eu escolhia tudo. Na hora de comprar, ele falava assim, mas é livro. Daí eu falava, já que eu não vou voltar sem nada pra casa, então deixa eu escolher esse livro. Muito bom. E nessa jornada eu fui crescendo, né? E desde sempre eu quis ser... Ali, quando eu fui fazer vestibular, eu queria ser advogada. Eu tinha uma experiência dentro da medicina, através da minha família, mas eu refutei por alguns aspectos. E eu queria fazer direito, queria fazer administração e queria fazer marketing. E se eu fosse médica, eu iria ser psiquiatra. E hoje eu percebo que dentre essas coisas que vocês falaram aí, né, desse currículo aí, eu acabo realizando um pouco de cada coisa. Tenho aí uma visão sistêmica dentre esses aspectos. Essa é um pouco da minha história. Eu sempre fui muito desprendida do que os outros estavam pensando a respeito de mim. O maior desprendimento meu foi com relação aos conceitos do meu pai. Nunca deixei de honrá-lo, mas para ele queria que eu fosse uma pessoa concursada. E eu falava, olha, pai, desculpa, mas essa é a sua montanha, eu vou subir a minha montanha. Nossa, que forte. E
passou muito tempo para ele administrar essa situação. E hoje ele se curvou aos resultados. Mas precisou que eu tivesse uma fortaleza interior muito, muito grande para que eu pudesse vencer ali o meu herói. Pai e mãe são heróis, né? E nós, a todo instante, a gente está buscando a validação. Então, para mim, foi desafiador. Minha mãe sempre me ajudando no que eu queria, mas eu sabia que meu pai não estava não estava feliz com as minhas escolhas, apesar de ele ser também advogado. Mas hoje, graças a Deus, eles estão bem com a minha decisão, mas a primeira pessoa que precisou ficar bem com as minhas decisões fui eu mesma. E eu entender quem eu sou, quais são os meus dons, qual é a minha real identidade, quais são os meus talentos. E eu acho que esse é o grande diferencial, Fernanda e Victor. Uma pessoa, para que ela consiga verdadeiramente empreender, ela tem que acreditar muito no que ela vende, qual é o serviço que ela presta, o produto. E tudo isso vem do entusiasmo que nós passamos, né? O entusiasmo vem ali do grego cheio de Deus, né? E isso é legal. Eu preciso acreditar muito no que eu estou vendendo, o serviço que eu presto. E eu acredito muito nos serviços que eu presto. Muito bacana, não? E você falando assim, muito lindo, como você apresentou essa questão de estar com o seu pai, apresentar um segmento diferente para ele e ali numa curva distinta do que ele imaginava para você e de uma forma linda, assim, a sua fala. Parabéns, tenho certeza que seus pais são super orgulhosos de você e têm um carinho imenso por você. Agora, uma coisa que eu queria saber, como é que o seu sotaque tá aí, né? Muito belíssimo, gostoso até de escutar, mas você veio para cá, para Brasília, como é que foi? De onde você veio e como você chegou a Brasília? Perfeito. Olha só, eu, nesse ano, no meu aniversário, eu estava em determinado local aqui em Brasília e na hora de falar eu falei, gente, todas as pessoas que estão em Brasília são em alguma medida bandeirantes. Porque Brasília, Distrito Federal é recente, né? Recente. Sim. E lógico, já tem os filhos da terra, mas todo mundo tem uma origem em algum lugar, seja do pai, do avô. Sim. E nesse movimento eu também sou de algum outro lugar. Eu sou natural do Piauí. E vim a Brasília por entender que eu precisava dessa expansão de consciência, de liberdade geográfica em alguns aspectos, que eu precisava estar nos ambientes certos para que as coisas certas chegassem a mim, para que tenha acesso, né? E eu vim. Sair do conforto do meu Piauí, quentinho, com praias maravilhosas, com aconchego familiar, mas na certeza de que eu tô fazendo isso com um propósito maior, de cumprir uma missão de vida, de viver aquilo que eu entendo que é a minha jornada, né? Muito Deleitem com esse sotaque. Maravilhoso, eu adoro. Que legal, eu que tô bom. amando. Eu também adoro ouvir os sotaques diferentes. O Brasil é muito rico, É muito né? rico, Muito é verdade. rico. Isso é verdade. Isso faz a diferença para nós, né? Mas a pergunta que não quer calar, né? Porque o currículo é extenso. Como que você faz com gestão de tempo em relação a todas essas atividades, assim? Como que você concilia? Às vezes você, não sei, você determina alguma prioridade. Como que você faz com essa gestão de tempo? Nossa, que pergunta interessante. E as pessoas que estão nos acompanhando, né, talvez seja uma grande sacada. Gestão de tempo é nada mais, nada menos que determinar produtividade. E todos nós, eu, você, a Fê, temos 24 horas por dia. Todo mundo, seja o sheik árabe, não importa. Todo mundo tem 24 horas. E o que é que faz a diferença? É como nós utilizamos esse tempo. E aquela frase que fala, tempo é dinheiro, eu não concordo. Tempo é vida. E a vida, ela é muito mais cara e preciosa que dinheiro, né? Nossa, espetacular. Então, tempo é vida. E o que eu tô fazendo com a minha vida? Então, Vitor e Fernanda, para chegar em determinados aspectos, em determinados pontos de alta performance, eu precisei parar com algumas coisas. O quê? Redes sociais desnecessárias. Eu tenho uma presença muito forte nas redes. Eu sou um omnichannel, eu me considero uma lifelong learning, mas eu não sou aquela pessoa que fica escavando e bebendo. Não, eu faço lá, me apresento e vou fazer minhas coisas. Eu escolho muito bem os grupos de WhatsApp que eu faço parte, até porque eu entendo, né? Isso é neurociência, nós somos a média
das 5 pessoas que a gente mais convive. Então, eu preciso selecionar com muito carinho e zelo os ambientes que eu estou. Eu tenho uma organização logística desde os aspectos domésticos para que eu tenha mais tempo. O que eu faço tal dia, o que eu faço tal hora. Eu durmo 8 horas por dia. E assim... E o meu lazer, e eu falo isso para os meus alunos, para os meus mentorandos, eu falo, o seu lazer, ele te cansa ou te descansa? E por que tem a ver isso aí com produtividade? Tem tudo. Porque de segunda-feira, se o seu lazer, se o meu lazer não me descansou, eu vou começar a semana absurdamente cansada. Com a produtividade minimizada. Então, eu prezo por ambientes de natureza, contato com família, relacionamentos saudáveis, espiritualidade, e tudo isso vai fazendo com que o nosso tempo pareça ser maior. E outra coisa, quando eu cuido do orgulho e da vaidade, eu começo a liderar melhor, a delegar mais. E dentro do meu escritório e na minha vida como um todo, eu aprendi a delegar. Não a delegação chefiada, que você solta as coisas e acha que o outro vai adivinhar. Não, não é isso. Eu delego, primeiro eu treino. E eu falo isso nas consultorias que eu presto. Como é que você vai exigir que um determinado colaborador, funcionário, filho, vá fazer algo que você quer se você não ensinou antes, se você não treinou? Então, eu invisto tempo, porque eu não falo em gastar tempo, eu invisto tempo treinando as pessoas que trabalham comigo para que elas tenham capacidade de execução. E aí, isso vai me dando liberdade para fazer outras coisas. Muito legal, até porque assim, você me trouxe uma questão interessante, que estar ocupado nem sempre é ser produtivo, né? Muitas pessoas acham ali que, senta na frente do computador, aí começa a ver rede social, começa a fazer outras coisas. Aí chega no final do dia, não, fui super produtivo, tava na frente do computador tomando café e tudo mais, e na verdade, no final das contas, não fez nada, né? Então, nem sempre é essa pegada, né, de você, tô fazendo um monte de coisa, tá, mas o que você tá fazendo? Você está sendo de fato produtivo ou você está fazendo por fazer? E aí são atividades que às vezes não te elencam e não te levam para nada, né? Mas Perfeito. isso. O planejar também, que ajuda muito a quebrar essa questão da ociedade, de ser ocioso, assim, né? Porque se você tiver um planejamento, você sabe certamente tudo que você vai fazer ao longo do seu dia, ao longo da semana, e se evita perdas ali de tempo. Eu acho que o planejar também é muito favorável. E elencar prioridades, Sim, né? elencar prioridades, perfeito. Com certeza. E tem o ROI, né? O retorno operacional do investimento. A gente tem que saber que o que eu estou fazendo, ele tem uma... Nossa, maravilhoso. Eu tem uma lógica, né? Tem uma lógica. Estabelecer micrometas, isso é interessante. Você coloca dentro de 40 minutos eu vou fazer tal coisa, parei, vou fazer outra coisa. De repente você trava em uma determinada coisa, uma atividade, e aí você acha que tá fazendo muita coisa. Você travou, não pediu ajuda, não procurou alguém para sanar algo que você travou, e o dia passou. E olha, Fernanda e Vitor, eu conheço pessoas chegam até mim travadas não em um dia, travadas em décadas. E isso é muito forte, né? Isso é verdade, com certeza. Muito bom. E é interessante ver você falando tanto assim em relação a conhecimento sobre empreendedorismo, conceitos de planejamento, mas interessante, você começou a carreira como advogada. Como é que foi essa virada? Como é que foi você escolhendo a sua profissão? E também agregando o que você faz hoje, né? Ajudando ao próximo, entendendo. Porque o advogado, ele sai, mas ele não é empreendedor, ele é advogado. Como é que foi a sua escolha e como você se tornou essa mulher tão maravilhosa que é hoje? Ai, muito obrigada. Eu acolho seu elogio. Você também é incrível. Vocês dois. E olha só, uma grande virada de chave pra mim na vida, quando meus pais se separaram. Eu tinha 16 anos e pra mim, eu tipo assim, olha, minha função era estudar, fazer esporte, eu tinha uma vida relativamente tranquila, e de repente meus pais separaram e eu comecei a entender sobre custos, fui entendendo nas finanças da família, e eu acho que em algum aspecto eu percebi, eu falei, nossa, eu preciso me organizar, não porque eu estava passando nenhuma necessidade específica, mas porque eu puxei a responsabilidade para mim, já ali com 16 anos, e eu comecei a entender um pouco sobre o mundo, eu comecei a estudar, eu lembro que à época eu comprei
ler um livro do Dale Carnegie, eu era adolescente, estudei ali algumas coisas. E eu fiz faculdade de Direito e Administração. Eu passei no vestibular para Direito, para Administração e para Marketing. Caramba. Marketing, eu acabei não... Era uma particular, eu acabei não indo. Mas como eu havia passado na época em 2 públicas, Direito e Administração, eu levei os 2 cursos ali concomitantemente. Acabou que a Administração eu meio que deixei de lado, porque eu entendi que o Direito era a minha área. Mas eu... Naquele momento de vida, não de profissão, de vida, eu percebi que eu queria gerar retorno financeiro, eu queria ter resultado. E eu comecei a estudar como é que faz para uma pessoa ter retorno financeiro. E dali então, eu nunca parei. Na minha época de faculdade, eu era organizadora de eventos. Eu organizava as festas mais legais da minha cidade, lá na capital do Piauí, e eu monetizava mesmo. Eu estagiava, eu me virava geral. E eu assim, agradeço as experiências que eu tive de mercado de trabalho, de networking, de experiência. E eu trouxe esse mindset, né, essas experiências para a advocacia. Eu trouxe, mas assim, tudo isso foi se aprimorando ao longo do tempo. E uma coisa que eu acho interessante, eu nunca parei com os livros, com os conhecimentos só da faculdade, porque a matriz curricular acadêmica do direito no Brasil, e não é só do direito, é de todos os cursos, não nos ensina a saber nos vendermos, a saber oratória, liderança, posicionamento. Infelizmente, isso é um gap que é estrutural no Brasil. Eu advogo essa causa e eu percebo que muitas pessoas têm dificuldade de posicionamento no mercado e saem aí numa volatilidade de cursos e entra mais uma pós e mais isso e esquece que precisa saber se vender, saber se posicionar, precisa saber de marketing, precisa saber falar, precisa saber de rapport. Precisa saber gente, storytelling, copyright. Não, Luciana, o que você tá falando? É isso que converte, é isso que gera negócios, né? Com certeza. Até dentro dessas... Falamos juntos. Quer falar? Não. Você falou aí sobre resultados, assim. Qual que você considera hoje a sua maior conquista, assim? Seja ela financeira ou seja ela da carreira mesmo? Olha... parando para... Essa sua pergunta é um tanto filosófica, né, gente? Ele foi profundo. Maior conquista. Você sabe que tem uma conquista em termos profissionais que me alegra a alma. E que eu acho que é uma conquista que que acontece todos os dias. A criação da Comissão Nacional de Coaching Jurídico no Conselho Federal foi uma pauta que eu advoguei muito. Eu circulei o Brasil, eu contribuí na conexão de pontes de amigos da área de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Sul, do Nordeste. E é algo que eu acredito muito. Por quê? Apesar dos preconceitos que existem em torno do coaching, também existe na advocacia, existe no jornalismo, existe no meio policial, mas eu acredito no coaching sério. E o coaching é realizado em Stanford, em Yale, Cambridge, Harvard. Então, assim, eu acredito nesse coaching sério. Porque ele, em grande medida, me ajudou muito em aprimorar essas situações que a gente falou aqui desde o início. Quando eu vivi essas experiências com o coach, eu falei, eu tô melhorando, eu tô avançando, eu preciso trazer isso para minha comunidade jurídica, porque nós somos 1.300.000 advogados no país, porém, uma parcela muito pequena diante desse universo tem performance, vive bem de advocacia. E então, ajudar, contribuir na criação da Comissão Nacional de Coaching Jurídico e quebrando alguns paradigmas dentro da comunidade jurídica, para mim foi um grande momento, um grande marco. Não por vaidade, não é isso. Até porque as presidências de comissão, todos os trabalhos da OAB, eles são honorários, né? Eu não sei se vocês sabem, mas eles não têm retorno financeiro. É algo que a gente faz em prol. Existe uma tabela, né? Não, a tabela são honorários, é outra coisa. Mas ela não recebe uma renda para isso. Eu falo que esses movimentos de nós estarmos à frente de lideranças na OAB são voluntários, né? E a gente faz, óbvio, eu sei que eu cresço muito com isso, mas eu também transbordo na vida da comunidade jurídica.
quando você falou isso aí, me traz muita alegria na alma, a existência dessa comissão, e eu advogo a sua permanência. Eu estou sempre viajando, levando esses assuntos que geram dignidade para as pessoas no país, né? Para famílias, é isso. Que fera. E você falou uma coisa muito categórica, assim, que você falou assim, do negócio do coaching, né? O negócio do coaching, em um devido momento, gerou, né? Começou a gerar um preconceito, porque não sei se... Não teve especialização. Acho que as pessoas começaram a identificar o coach. Qualquer pessoa iria fazer isso. E acabou, de fato, criando uma crença limitante nas pessoas em relação à palavra em si. E não à atividade e atuação, mas a palavra, eu acho, mais do que tudo, né? E de fato, eu acho que existe grande importância não no termo coaching, mas no que de fato né? Na execução, assim, que é aquela mentoria, cara, especializada de acordo com cada nicho, com cada segmento. Eu acho fantástico. Eu não tenho esse preconceito em relação a isso. Eu acho que deve ser praticado cada vez mais, até porque eu percebo que os grandes líderes, cara, eles têm alguém por trás que consegue dar essa mentoria, esse coaching dos caminhos, dos direcionamentos estratégicos. E isso é muito importante para as tomadas de decisões, né? Sim, desses caras. Mas falando do teu escritório, assim, né? Agora da Areia Leão, né? Advocacia. Como que ele surgiu? Eu sei que você foi se direcionando para essa área jurídica, né? Como advogada, foi o que te chamou mais atenção. Mas como que você chegou e montou o teu escritório? Você foi na cara e na coragem? Chamou algum sócio? Como é que foi esse... Bom, é interessante você falar isso, porque eu acho que muitas pessoas que estão nos escutando, nos vendo, né, vão imaginar, será se eu posso abrir um escritório? Será se eu tenho como abrir um escritório? E eu sou categórica, pode, deve, tem. Olha que legal. Isso é fato. E não precisa as paredes para que você tenha um escritório. Se você tem a carteira da OAB, um computador, você dispõe de suas faculdades mentais, você já tem um escritório. Você pode até não ter tomado posse da condição de gestor de escritório, mas você já tem seu escritório. Fato. Eu nunca quis trabalhar para outras pessoas, eu nunca trabalhei em escritório, salvo na minha época de estagiária. E assim, eu sempre soube que eu queria ter o meu escritório. E o que aconteceu? Eu organizei, eu comecei a estudar gestão, porque eu entendi que o escritório, por mais que nós não possamos utilizar a palavra empresa, mas ele é um negócio. O escritório, ele vive de lucro. Nós temos um trabalho que tem respaldo ali constitucional, nós somos essenciais à administração da justiça, tem um tradicionalismo, envolve o meio jurídico, mas a gente precisa ter lucro, né? Quando a gente trabalha pro bono, são ali, em alguns momentos, alguns aspectos, até porque tem a defensoria pública, que ela tem essa função de trabalhar gratuitamente para quem precisa. Mas como foi que eu percebi, na época, que eu queria trabalhar para alguém que me pagasse sempre. E eu pensei, o INSS vai me pagar sempre, porque não vai faltar recurso. Na minha cabeça, gente, eu tenho 16 anos de profissão, já tenho um tempinho. E assim, eu fui começando pelo começo, respeitando os passos. Mas eu errei, gente, eu errei bastante no começo. Eu aluguei uma sala em uma avenida super movimentada. Eu mandei convite para todo mundo. Eu sentei na cadeira e fiquei esperando os clientes chegarem. E não chegaram. E é claro, vamos combinar, né? Não, quer dizer que sua história é perfeita. Não, gente, eu errei, mas eu agi. Porque quem não age já está errando. Eu agi, eu me movimentei. E aí depois, o que aconteceu? Interessante isso. A minha família tem ligações com uma determinada cidade no Piauí, que a gente tem um trabalho realizado há muitos anos, né? E eu falei, por que eu não vou prestar serviço naquele local onde as pessoas já me conhecem, já têm objeções vencidas, né? E aí sai um pouco dessa expectativa de glamour e vai mais para execução. Porque se as pessoas ficam apenas no que é glamour, deixam de transitar no local onde vai gerar resultado. Né? E aí eu fui me organizar para advogar nessa cidade, num local atendendo pessoas hipossuficientes. Eu sou advogada previdenciarista. E o que aconteceu? Nesse inteirinho, o meu sobrinho Salomão, ele nasceu. E ali com uns 2 aninhos e meio foi diagnosticado com a síndrome de Asperger, leve, mas foi. E
E aí, um autismo, né? O TEA. Uhum. E isso me despertou muito para estudar sobre o assunto. E razão pela qual o carro-chefe do meu escritório é o BPC Loas, que é um benefício de prestação continuada devido às pessoas que têm aí uma condição de hipossuficiência. Não que o Salomão se adequasse a isso, mas me despertou para a condição das pessoas que têm ali peculiaridades. E é uma criança incrível, inteligentíssima. Eu estava conversando com vocês aqui sobre ele. E por que eu falei nele? Porque eu preciso ter pulsar, eu preciso ter entusiasmo, eu preciso, e o advogado, a advogada aqui, o estudante que está escutando, ele precisa entender o que pulsa no coração, o que pulsa, o que move, porque a gente precisa saber qual é o nosso porquê. Depois a gente entende o como, mas antes de tudo tem que saber qual é o porquê. Quando eu tenho muito forte o meu porquê, o como ele vem. Maravilhoso. Ele vem. E foi isso, não são sempre flores. Hoje meu escritório roda digital, com o advento aí desse momento desafiador que foi a pandemia, a digitalização de muitas coisas. As audiências praticamente todas acontecem virtual, de preferência. Então, tem mais advogados que trabalham comigo, tem minha assistente, tem a equipe de marketing, e todo mundo trabalha de seu ambiente, mas nós somos um escritório. Ele é digital. Muito bom. Que legal. E me gerou uma curiosidade pessoal. Você conhece aquela série Suits? Sim! Conheço. Aquilo... O Vitor bem aleatório. Bem aleatório. Aquilo é possível Muito mesmo? bom. Porque tem o que eu tô dizendo que é possível ou não, né? Porque eles glamorizam muito, né? A advocacia, os cases e etc. Aquilo, de fato, existe ou é muito puxado pra... Olha, outro dia eu recebi uma pergunta dessa no direct, né? E eu lembro, quando você falou, eu já me lembrei dessa pergunta. E assim, a advocacia nos Estados Unidos, ela tem legislação diferente, algumas coisas em relação ao Brasil, né? Nós temos aqui uma influência romana, do direito romano muito forte, não só em termos de legislação, mas o advogado nos Estados Unidos, ele pode fazer outdoor. Há coisas que no Brasil a gente não pode. Divulgar, né? Pode divulgar. Não, a gente também pode divulgar, só que a gente tem legislação bem específica. E assim, aquele glamour, ele é legal, ele é interessante, mas sinceramente... É um pouquinho diferente a realidade, entendeu? Mas chega num determinado patamar da carreira que sim, o advogado ele tem performance, ele tem uma carteira de clientes forte, se ele consegue delegar, se ele consegue gerar ali os seus liderados, fazer com que o sistema rode, sim, mas não tanto ali como Harvey, né? Ali já é um pouco... bom, se tiver algum colega que estiver vivendo igual o Harvey, por favor, me procura. Fala comigo no direct, para que você faça um contraponto. E da próxima vez que me perguntarem, eu já falar, gente, tem sim. Apesar que teve ali o caso, né, do advogado de Sinop, como é que é o advogado da ostentação de Sinop, eu vi que uma moça fez uma tatuagem com o nome dele, pedindo para conhecê-lo. Muito doido isso. Mas é muito doido. Isso aí, a meu ver, denuncia um pouco de baixa estima e de falta de inteligência emocional. Eu prefiro não entrar nesse aspecto, porque depois vai sobrar pra mim. Agora, voltando assim, porque eu vi você falando quando você estava iniciando a sua carreira como profissional, né, como seu escritório, você falou assim, eu sentei e fiquei esperando ali, né, chegar ali pessoas para poder eu auxiliar e atuar como advogada, e também você falou que você tem uma equipe de marketing. Me explica isso, como é que é o marketing para o advogado em decorrência de várias questões pontuais regidas pela própria OAB, né, sobre a questão do marketing do advogado? Sim. Primeira coisa, se eu tenho um alvo para chegar, e já puxando aqui, você falou do coaching, toda pessoa de grande performance tem um coaching, né? Tem um coaching, e um coach sério. O mercado se autorregula. Quem teve uma experiência ruim com um coaching, talvez tenha tido aí uma experiência com um profissional que não estava apto, gabaritado para esse aspecto. Mas vamos lá. O que acontece? Eu sei onde eu quero chegar. Eu tenho um ponto de partida e um ponto de chegada. O marketing, ele entra como uma ferramenta que vai linkar quem presta um serviço e quem dele precisa. Então, assim, por que eu tenho time de marketing no meu escritório? Porque eu quero escalonar os meus resultados. Porque eu entendo que a maior vitrine que nós temos hoje no mercado é a internet. E eu não posso me tornar alheia a essa grande vitrine, né? Perfeito. E aí, o que acontece?
O marketing sempre foi uma área de estudo para mim. Eu sempre gostei de marketing. Eu falei para vocês que eu tive essa experiência enquanto promotor de eventos na época de faculdade. Então, querendo ou não, eu já fazia esse movimento de marketing, de reunir pessoas, né? Trazer isso para a advocacia exige, lógico, nós precisamos estar afeitos ao código de ética, ao novo provimento. Inclusive, nós escrevemos um livro agora em coautoria com outros colegas. Ai, que legal. Uma obra que está fazendo a diferença na vida de muitas pessoas. Eu ministro treinamentos, porque é preciso a advocacia ser desperta para isso, porque todos nós temos ali uma cadeia para alcançar, mas as pessoas precisam saber qual é o serviço que a gente presta. E dentro do meu escritório, marketing não é acessório. Marketing, ele é fundamental, porque ele gera negócios. E a gente vai resolver problemas que chegam até nós, né? E para que eu não volte lá para aquele primeiro momento como neófita, recém-chegada na carreira, esperando alguém aparecer. E ao invés de esperar alguém aparecer, eu educo a minha audiência, eu apresento o meu serviço, eu gero autoridade e eu faço esse link totalmente ético para que as pessoas elas consigam entender que eu tenho capacidade de resolver o problema delas. Muito bom, muito bacana. Quebra, né, esses paradigmas em relação ao marketing, né, em relação a isso. Perfeito, perfeito, muito bom. Excelente. Até para agora a gente entender um pouco da parte do coaching jurídico, né? A gente falou aí do termo, falou um monte de coisa, enfim. Como que você foi para esse lado e aí você trouxe até como se fosse a sua maior conquista, né? A sua grande conquista. O que hoje você... Cara, o que você criou nessa área do coaching jurídico que foi tão diferencial do que é comercializado no mercado? Olha, o coaching jurídico, ele tem características bem específicas, porque a advocacia tem características específicas. Então, o que é o coaching? Coaching é estabelecer entender o estado atual, o estado desejado, um plano de ação, e o integral sistêmico é trazendo coerência entre todas as áreas da sua vida. Porque no coaching integral sistêmico, que é a linha de atuação que eu sigo, não adianta você, Vitor, se tornar uma pessoa super rica no que você faz, rica financeiramente falando, e depreciando o seu casamento, a sua saúde, o seu pilar espiritual. Não, o coaching integral sistêmico, ele precisa dessa congruência, ele estabelece, ele propicia, fomenta a vida sistêmica. E trazendo isso para o coaching jurídico, o que é? Nós, advogados e advogadas, somos exaustivamente demandados nas nossas emoções, né? E eu não estava alheia a isso. Eu senti também. E eu falei, eu preciso procurar algo que me ajude, porque eu preciso ter performance, eu quero viver de advocacia, eu não quero sair da profissão, mas eu também não quero viver de uma forma medíocre. E eu procurei para mim. Quando eu procurei para mim, eu procurei depois entender se existia mais alguém fazendo isso. E Muito aí bom. a gente se conecta, eu saí conectando todo mundo, vamos fortalecer esse movimento, porque se eu sinto, você sente, fulano sente, São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Nordeste, Norte, então isso é uma dor do país, da advocacia. E assim, por mais que as pessoas falem assim, você é advogada, espero nunca precisar de você. E eu falo, olha, eu espero que quando você precise, eu atendo o telefone. E assim, todo mundo no momento de desafio precisa de um advogado, de uma Com advogada, certeza. né? Então, e a gente precisa estar bem. E a gente precisa estar bem, porque senão eu começo a colocar para fora as minhas agruras, as minhas dores com o cliente. Ninguém procura um advogado, uma advogada, se está tudo bem. Ou procura em termos de profilaxia, ou procura para sanar algo que já existe. Então, eu preciso estar muito bem, gente. Se eu chego no meu escritório, a pessoa já chega demandada, exaustiva, já chega sufocada. E aí o coaching jurídico tem essa peculiaridade de trazer, antes de tudo, o advogado ter performance. Mas o meu mote, e já é um mote meu, sem perder a qualidade de vida. Então, marketing, geração de negócios, oratória, liderança, qualidade de vida, trazendo aí uma rotina sistêmica, bons relacionamentos, tem uma vida, tem um networking adequado, um contágio social positivo. Então, tudo isso faz com que se você cuida de uma advogada, inevitavelmente está cuidando da sociedade. Vocês concordam? Perfeito, muito bom.
Com certeza. Eu acredito muito nisso. Por isso, quando você falou uma grande realização, é porque eu acho que, de fato, através dessa comissão a nível nacional, a nível de Conselho Federal, a gente traz ali uma atuação que eu falei hoje isso, eu falei, olha, eu tenho X viagens para o segundo semestre. Eu falei, as pessoas só veem o glamour, mas não é algo simples, é uma movimentação forte de entender que tem pessoas que estão precisando ali de um alento, de um socorro, porque não estão... E a advocacia, ela é muito próspera, a advocacia empreendedora, ela é muito próspera, mas às vezes os colegas advogados, eles não despertaram para isso. E aí estão vivendo de uma maneira medíocre. Isso me dói na alma quando eu vejo, porque o advogado vive de caos. Em todo lugar a gente vê o quê? Caos. Então, se a pessoa, se o advogado não estiver bem... e não tiver bem posicionado, bem emocionalmente, bem posicionado, sabendo de marketing, né? Sabendo sabendo ter um discurso que alcance o outro... o que vai acontecer? Vai gerar altas demandas para uma determinada banca e o outro vai ficar sem nada. Isso me move. Isso me move verdadeiramente. Você mostrou o livro, achei o máximo. Conta um pouco sobre esse livro, como é que tá a questão, né? Enfim, eu acho que tem um livro, não sei se seria esse, mas um livro que você está na Europa, né, em Portugal. Conta um pouquinho sobre a parte, né, que você faz parte de como é que você fala? Você está trabalhando como coautora dos livros, né? Sim, durante um período eu faço parte de alguns grupos de estudos acerca dessas habilidades que a advocacia precisa para ter performance. E em determinado momento eu falei, gente, vamos escrever um livro. E estávamos ali finalizando a pandemia, nós discutíamos muito durante a pandemia. E eu falei, vamos escrever um livro? Aí alguns toparam, eu falei, vamos escrever um livro. São pessoas assim, então eu falei, vamos ressignificar esse momento desafiador, vamos produzir em meio a esse desafio. E aí alguns colegas toparam. Aqui nós temos amigos que são do Paraná, do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Rio Grande do Sul. Eu, que sou do Nordeste, radicada no Distrito Federal, e ficou um livro muito rico. Muito bom. As vendas deles estão muito boas. Não que ninguém escreve livro para ficar rico, né, gente? A gente escreve livro porque a gente tem conteúdo e quer transbordar. Sim. E a editora Juruá é muito conceituada no meio jurídico, nos convidou para que esse livro também tivesse publicação na Europa, em Portugal e na Espanha. Ele já está disponível para a advocacia que reside em Portugal, na Espanha. Já está disponível, lá vende em euro, está tudo no site da Juruá. Mas é legal porque desmistifica. Antigamente parecia algo teratológico para o meio jurídico falar em marketing. E se no meio jurídico nós estamos falando em marketing, você imagina nos outros meios. É impossível. Nós precisamos... Agora, sim, eu acredito, Tiziana, em um marketing ético. Eu não preciso utilizar de estratégias mentirosas, falaciosas. Não. Fala com propriedade de quem você é. Fala com propriedade do que você qual é o seu serviço. Fala com essência. E não precisa você assumir uma máscara, não. Você pode ser você, porque o mundo já tem muitas cópias, né? Se eu for eu mesma, por si só, isso já é um diferencial. Perfeito. Eu acredito nisso. Certeza. Muito bom, muito bom. E quais são os próximos passos aí para Tiziana nessa questão da advocacia? Eita. Enfim, já tem algum plano para o futuro? Já tem livros aí em mente? Como é que... Temos aí esses próximos passos? Obrigada, Vitor, você perguntar. Nós lançamos agora, recente, no Hotmart, um curso uma inspiração que veio para mim no final do ano passado. Sempre esses momentos de romper, eu procuro fazer algo que faça diferença na vida das pessoas. E no final do ano passado, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. E eu lancei um desbloqueio. E acabou que foi o desbloqueio 1, 2, 3, 4, 5. Então, a gente já está no desbloqueio 5. A gente compilou tudo isso. Está no Hotmart. Quem quiser, no link na minha bio, tem lá. São treinamentos a custo benefício absurdo, eu não faço isso. São coisas bem tranquilas que dá para todo mundo ter acesso, né? Eu vivo bem de advocacia, então isso que eu faço é para que as pessoas também consigam viver bem. E tá lá no meu Instagram, @TizianaLeão, tem esse compilado dos desbloqueios. O Movimento Vencedores por Direito, nós estamos organizando uma imersão no Distrito Federal no final do ano.
Temos aí a FENALOL, que é a maior feira da América Latina de assuntos, departamentos jurídicos, que vai completar 20 anos no ano de 2023. E é a Disney da advocacia, porque lá tem todos os softwares, as ferramentas, enfim, é muito bacana. O que mais? O que eu posso te dizer, o que tem de mais atual para mim é essa minha disponibilidade de me movimentar em muitos estados e cidades diferentes. Porque, Vitor, Fernanda, eu acredito numa vida em saída. Eu preciso estar em saída, né? Eu preciso estar em movimento. A zona de conforto, ela é muito confortável mesmo. E quando eu estou muito tranquila em um ambiente, é sinal de que aquele ambiente já venceu. Nossa, que legal. E eu vivo nessa perspectiva de que eu posso fazer a diferença e que eu volto com muita coisa agregada das pessoas com as quais eu convivo. Isso faz sentido para mim. Eu não sei se para vocês, mas essa troca de experiências humanas me faz rica, me faz viva. Muito bom, muito bacana. A gente já está se encaminhando para o final. E eu queria que você foi extraordinária, assim, suas falas, seus insights, foi muito, muito bom mesmo. Mas deixa uma mensagem para quem está começando agora, quem está começando nessa área jurídica, quem está começando a empreender, quem está se sentindo até perdido nesse momento inicial. Até uma dica, assim, para, sei lá, os advogados que desejam montar o próprio escritório deles, enfim, qual que é o caminho inicial, talvez, ou então alguma dica para que eles possam seguir, né? Para serem, não diria bem-sucedidos, mas assertivos nessa escolha da caminhada. Perfeito. Bom, antes de tudo, a advocacia já tem escritório. Se você passou na prova da OAB, você já é um advogado, uma advogada. Honre a sua trajetória. Olhe para trás e honre as pessoas que vieram antes de você, que prepararam o terreno, seus pais, seus avós, quem teve representatividade na sua vida. Sua vida não precisa ser perfeita, você precisa honrar. Ame a sua jornada. Olhe para si mesmo com amor, com dignidade. Você não precisa ser o mais bonito, a mais bonita, o mais rico, a mais feliz. Você só precisa ser você. Você precisa ser ético, constante e você precisa não parar. O vencedor não é aquela pessoa que nunca erra, é a pessoa que nunca para. Se precisar te tomar fôlego, toma fôlego, mas continua. Nas minhas redes sociais tem muito conteúdo gratuito, eu faço isso para transbordar na vida das pessoas, porque lá atrás, em algum momento, eu também achei que a advocacia não era algo rentável. @Ticiana Leão, Facebook, LinkedIn, Instagram, enfim, tem conteúdo, YouTube, e tem muito material gratuito. Confie no que você está fazendo e se treine. Não ache que a advocacia ela é feita de estudos constantes. A gente precisa estar toda a hora estudando. E o analfabeto de hoje não é aquela pessoa que não sabe de nada, é a que não sabe desaprender e reaprender o novo. Não tenha resistência, não tenha preconceitos com ferramentas atualizadas, com coaching, com marketing, com oratória, com liderança, com vendas, porque são esses preconceitos e essas vias engessadas que fazem com que as pessoas se paralisem. E eu desejo verdadeiramente que você tenha uma vida próspera, seja na advocacia ou seja em outra área que você deseja enveredar. Meu Deus, eu vou aplaudir. Que grande final, cara, muito bom, muito bom. Muito obrigada por dividir, muito obrigada por estar aqui, ter aceito o nosso convite, tá dividindo esse pedaço. Acho que agregou não só quem está escutando, mas com certeza muito a nossa história aqui. Foi muito bacana. Eu achei o máximo. Muito obrigada. Com certeza. Então te acham em @Ticiana Leão. Ticiana Leão. Estou aí, tenho movimento, enfim. E somos caminheiros da mesma jornada, todos nós estamos aqui transitando nessa viagem terrena no mesmo período. E nós não estamos aqui para competir, nós estamos para colaborar um com os outros e isso... Para mim faz sentido ajudar as outras pessoas. Eu também gosto de ser ajudada. E isso faz a vida mais leve, mais prazerosa e mais agradável. Muito obrigada pelo convite. Eu estou agora em Brasília. Somos aí... estamos na mesma cidade, né? Foi um prazer enorme estar com vocês. Parabéns pelo podcast. Muito obrigada, viu? Excelente. Muito obrigado pela presença. E a gente demorou um pouco até a bater a agenda aí para sua vinda, né? Mas, Fernanda, diz aí pro pessoal onde é que te acham.
nas redes sociais. Pessoal, vocês podem me achar no @FeSeguros e, claro, no @Capital Business. Por favor, sigam a gente, curtam. A gente está também, além do Instagram, Spotify, YouTuber, TikTok. Eu sou do TikTok. E você, Vitor? Onde a gente pode te achar? Vocês me encontram em @VictorMinaia no Instagram e @Canal do Broker, tanto no YouTube quanto no Instagram também. E agora tem Threads, né? Nova rede social aí que a galera tá transitando. É verdade. Mas enfim, e @Capital Business Podcast também em todos os lugares. Inclusive no Spotify, se você estiver ouvindo, dê ali 5 estrelinhas pra gente, que é o que eu acho que a gente merece nesse episódio, Com né? certeza. Eu não, nem você, ela. Que é isso, todos Disseram? nós. Tô muito feliz, gente. Muito obrigada esse espaço mostrando para a comunidade jurídica a importância do empreendedorismo. Quem precisar de mim, se eu puder, eu levanto as bandeiras e bandeiras que forem necessárias, porque a advocacia merece viver bem de advocacia. A sociedade merece profissionais bem emocionalmente, bem também financeiramente. Muito bom, muito obrigada. Excelente. Tchau. Muitíssimo obrigado por verem esse vídeo e até a próxima, pessoal. Tchau, pessoal.